Seu filho recebeu o diagnóstico de autismo, você não tem um plano de saúde ou qualquer outra situação que implique na necessidade de contratar um plano de saúde, você não sabe qual que você vai escolher. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar quais são os tipos e qual é o mais recomendado ou não para paciente do transtorno do espectro autista. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas Vitorino, sou advogado especializado no direito das pessoas com deficiência. Toda semana eu trago para vocês vídeos educativos e informativos aqui no meu canal, então não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Se acontecer de você ficar com alguma dúvida, pode também colocar aqui nos comentários que vai ser um prazer responder a todas. Hoje no mercado de plano de saúde a gente vê a comercialização de alguns tipos mais comuns, como por exemplo o empresarial, onde exige-se que o contratante titular tenha um CNPJ e para contratar ele a gente vai precisar ter pelo menos 2 vidas. Agora muitas das vezes a gente está vendo exigências como pelo menos 3 vidas, como também a gente tem a possibilidade do individual, onde a gente vai ter só o beneficiário único, podendo ser a criança, podendo ser o titular, podendo ser o adulto, enfim, você só vai contratar para uma vida. E também a gente tem o coletivo por adesão, que é aquele plano que é vinculado a uma coletividade, como por exemplo uma associação de estudantes. E aí você entra naquele plano, por ser um coletivo por adesão, você faz a adesão e passa a integrar aquele plano. Então a gente vê basicamente essas 3 comercializações. E dentro desses tipos de planos de saúde, a gente tem, por exemplo, as modalidades, como por exemplo ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, só hospitalar, ou seja, não tem a possibilidade do ambulatorial, onde a gente vai ter a questão dos exames garantidos. Então você vai ter o atendimento dentro do hospital, mas você não vai ter os seus exames cobertos. Isso é muito mais comum ser contratado por médicos, porque tem algumas facilidades, descontos e viabilidades com laboratórios, então eles costumam contratar só o hospitalar. E fora isso, além dessa questão da modalidade do produto, como por exemplo ambulatorial, hospitalar, a abrangência, que vai contemplar qualquer rede hospitalar, a gente vai ter a questão geográfica, que também é muito importante. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você mora na cidade de Sorocaba. Você contrata um plano de saúde regional só para Sorocaba e a cidade mais próxima de Sorocaba. Isso no estado de São Paulo. Se você vir a fazer uma viagem, visitar um parente e você tiver qualquer problema com a sua saúde e precisar de um atendimento médico, o seu plano de saúde, por ser regional, ele não vai cobrir se você estiver na capital de São Paulo, porque ele é um regional ali de Sorocaba. Isso para qualquer lugar. Vamos supor que você tenha um regional de Uberaba, regional de mais para o interior de São Paulo, Ceará, enfim. O regional ele tem a cobertura geográfica vinculada à região que você contratou. Então não tem como, por exemplo, você contratar um regional que vai contemplar só capital e Grande São Paulo e você querer ser atendido na cidade de Jundiaí, próximo de São Paulo, mas não faz parte da Grande São Paulo. Então porque só tem aquela cobertura. Então agora que eu já te expliquei produto, abrangência, cobertura geográfica, a gente vai para o tipo de contratação. O que quer dizer o tipo de contratação? A gente tem, por exemplo, aquele plano de saúde que a gente paga só o valor da mensalidade todo mês e pronto, e tem toda a assistência garantida. Até porque o plano de saúde a gente sempre vai pagar para usar, e nunca ao contrário, como por exemplo usar e ao final do mês pagar. Sempre a gente vai pagar e depois a gente usa. Quando a gente fala sobre isso, a gente também tem que considerar, por exemplo, os planos de saúde que têm coparticipação. O que significa um plano de saúde que tem coparticipação? Significa dizer que, apesar de você pagar o valor da mensalidade, lembra que eu falei sobre pagar para usar? Então você pagou o valor da mensalidade e você usou no mês. Vamos supor que você pagou dia 1 e durante o mês você usou. Nesse mês você fez o uso para uma consulta no nutricionista, você fez uso para uma consulta no ortopedista e também para passar em uma sessão de psicologia. Só que o seu plano tem coparticipação. Então, ao final do mês, depois que fechado o mês, na mensalidade seguinte vai vir a cobrança, além da mensalidade, também o valor da coparticipação. Vamos supor que você tenha uma coparticipação de R$ 25,00 por consulta. E aí no final do mês vai ter o valor da mensalidade, que é aquela que você paga todo mês, mais R$ 75,00 referente a essas 3 consultas que você passou. Antigamente a gente tinha o que a gente chamava de teto limite de coparticipação.
Ou seja, o plano de saúde ele tinha uma coparticipação e aí toda vez que você usasse, vamos supor que o teto da coparticipação fosse R$ 400. Então você usou e aí você gastaria de coparticipação R$ 700 de tanto que você usou. Só que como tem esse teto limite de 400, sua mensalidade vai vir o valor da mensalidade mais 400. Porque como tem o teto limite, tudo que ultrapassa os R$ 400, o plano de saúde não vai cobrar porque já atingiu o teto, então ele vai receber só até o teto. Só que hoje em dia é bem mais difícil a gente encontrar planos de saúde que são comercializados com teto de coparticipação. É bem difícil, mas ainda tem, tá? Tem alguns produtos que são comercializados nesse sentido. É bem comum a gente ver, principalmente, em beneficiários que têm plano de saúde vinculado a um emprego, ou seja, quando a gente estiver falando de criança, emprego do pai e da mãe, ou quando a gente estiver falando de adultos ao próprio emprego, e o plano de saúde ofertado pela empresa ter uma coparticipação. E aí a pessoa paga a cota dela lá de empregado e quando tem coparticipação vem o valor da cobrança. Qual que é o perigo de se trabalhar no caso, por exemplo, de pacientes autistas com plano de saúde da empresa e esse plano de saúde da empresa ter uma coparticipação? O perigo é o seguinte: apesar de serem relações distintas, ou seja, uma você é consumidor, outra você é um empregado, a coparticipação ela vai ser descontada na sua folha de pagamento, certo? Então a gente tem na legislação trabalhista a previsão de que o desconto máximo de todas as verbas que o seu empregador vai descontar é 30%. Então se você vem e gasta muito da sua coparticipação e o seu empregador não consegue fazer o desconto das outras verbas, isso vai acumular para o próximo mês. Isso vai virando um depósito ali que você está devendo e não consegue pagar. Uma hora isso você vai se tornar caro para aquela empresa e pode acontecer desligamentos. A gente já cansou de ver situações como essa, porque famílias acabam indo buscar as terapias para o paciente autista através do plano de saúde do empregador com coparticipação e não consideram isso, ou quando são instruídas a buscar por decisão judicial, não procuram um advogado especialista e acabam sem essa informação e acabam se frustrando lá na frente ao descobrir que a dispensa se deu por conta disso. Às vezes eles podem até justificar em outro motivo, mas no final das contas é justamente isso, porque o abatimento total vem nas suas verbas rescisórias. Aí fica a pergunta: qual que é a mais recomendada para o paciente autista? E a melhor de todas as respostas sempre vai ser o plano de saúde que você contratou. Ou seja, você paga o valor da mensalidade, você não depende, por exemplo, da empresa que você trabalha para ter aquele plano de saúde, porque você tira, por exemplo, o risco de você ser demitido e perder o plano de saúde, a empresa achar que o contrato está caro e mudar para uma outra operadora e todo o tratamento vai por água abaixo. Ou então, se você quiser buscar uma vaga de emprego melhor e ter um outro plano de saúde, você deixar de ir porque você está vinculado a esse plano de saúde que as terapias estão sendo realizadas. Então, a primeira recomendação é: plano de saúde deve ser o plano que você contratou, ou seja, você faz o pagamento e o controle está na sua mão daquele contrato. Então, enquanto você está pagando, você sabe que ele vai estar ativo. A segunda recomendação: esse plano de saúde não deve ter coparticipação. Por quê? Hoje em dia, como eu falei, é difícil a gente encontrar planos de saúde que tem teto limite de coparticipação. E a gente está falando de terapias para paciente autista. Terapias para paciente autista significa dizer que são um número bem alto, bem massivo, a depender da idade do paciente. Então vamos supor que sejam 40 horas semanais que o paciente venha precisar de terapia toda semana. Então dessas 40 horas semanais que ele vai fazer, a gente tem 4 semanas no mês. Então, se a gente for considerar aquele valor baixo de R$25 que eu falei no início do vídeo, então a gente vai ter calculado 40 horas vezes R$25. É um valor baixo, tá? Normalmente é bem mais do que R$25, gira em torno de 45 a 80, mas ainda um outro ainda tá um valor assim. Então a gente vai ter R$1.000 por semana, vezes 4 semanas, total de R$4.000, mais o valor da mensalidade. Então se você paga R$800 de mensalidade no plano de saúde, você vai pagar 800 mais 4.000 de coparticipação. Então eu espero que você tenha entendido as minhas recomendações e a justificativa porque que esse é o melhor tipo de plano de saúde que você vai conseguir as terapias para o seu filho. Siga essas recomendações para você ter segurança no tratamento dele. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo aqui pelos contatos que eu disponibilizo na legenda do vídeo. Vai ser um prazer te ajudar. Não se esquece de se inscrever no meu canal, deixar um like para a plataforma entregar para mais e mais pessoas. E se ficar com qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar.